Entendo o seu estranhamento, porque o costume da gente sempre foi tratar números negativos com as 4 operações fundamentais em um só capítulo. E então por que a gente resolveu desmembrar adição e subtração no momento e a multiplicação e a divisão mais para frente? A adição e a subtração de números negativos, em geral, não oferecem dificuldade para os alunos, porque é muito fácil dar significado para essas operações. É só a gente pensar, por exemplo, em temperaturas, né? Você usar uma escala termométrica, a temperatura está em 10 graus. Aí ela reduz, vem uma frente fria, reduz a temperatura em 12 graus. 10 menos 12 vai dar menos 2. Mas a multiplicação e a divisão oferecem um grau de dificuldade muito maior. Você querer criar um contexto para uma conta do tipo menos 3 vezes menos 4 dar menos 12, não é impossível, mas a história é tão complicada que, em vez de ajudar didaticamente, ela acaba atrapalhando. Então, a multiplicação e a divisão de números com sinais não tem o mesmo grau de dificuldade para o aluno que a adição e a subtração. Então, a gente faz a opção de desmembrar porque para o aluno isso é melhor. Trabalhe essa adição e subtração, que não oferece tanta dificuldade assim, eles conseguem. Claro, uns têm mais, outros têm menos dificuldade, mas de um modo geral não dá muita complicação. A gente trabalha com saldo bancário, é fácil criar contextos que dão sentido a essas operações. Agora, na multiplicação e na divisão, esses contextos são matemáticos, é mais complicado. Vejam como é que a gente argumenta para justificar que menos vezes menos dá mais. Isso é complicado, a gente sabe que isso é complicado, foi para nós, e é complicado para os alunos. Com padrões e irregularidades. Faz a tabuada do menos 2, por exemplo, como está no material. Para manter o padrão, a gente percebe que menos vezes menos tem que ser mais, é como está no material. Bom, mas isso é um argumento matemático, não é? A divisão de números negativos fica baseada na multiplicação, uma vez que ele já tem a noção de operação inversa. Mas percebe que não é o mesmo grau de dificuldade para o aluno? Então, daí a separação. Trabalha-se, num primeiro momento, com adição e subtração, deixa ele amadurecer um pouquinho, ter algumas outras experiências, dá um descanso na adição e subtração, que é importante para ver uma sedimentação desse aprendizado, e depois a gente trabalha com a multiplicação e a divisão. E, mesmo assim, vai ser difícil a multiplicação e a divisão. Por isso que a gente tem que, nos próximos anos, ficar retomando isso em atividades variadas, mas tem que voltar ao tema. Agora, por que no 7º ano a gente colocou esse tema no 4º bimestre? Olha, a álgebra, há décadas, no mundo inteiro, é uma pedra no sapato de alunos e professores. Não são só os seus alunos que têm dificuldade com álgebra, isso é universal. E é por isso que a gente está mudando a forma de trabalhar com a álgebra. Ela aparece explicitamente no final do 6º ano, num capítulo chamado Generalizações, onde já aparecem algumas fórmulas simples, que os próprios alunos deduzem, e já aparecem algumas questões que, no fundo, são equações de primeiro grau, só que a gente ainda não usa essa linguagem. Dê uma olhada no material do 6º ano, no último bimestre, é um dos últimos capítulos, se chama Generalizações. Bom, no 7º ano, a álgebra é retomada já no capítulo Padrões numéricos, que é o capítulo 3, já tem um pouquinho de álgebra meio escondida, não explícita. No capítulo de medidas aparecem algumas fórmulas simples, que são conteúdo de álgebra. No capítulo de proporcionalidade do 7º ano,
A gente não trabalha nesse capítulo ainda a regra de 3. A regra de 3 vai aparecer justamente no capítulo de álgebra, porque de fato a regra de 3 é uma equação de primeiro grau. Em perímetros, áreas e volumes, de novo, justificar a fórmula de volume para blocos retangulares. É álgebra isso aí. Mas são pequenas pitadas de álgebra que vão sendo as fórmulas vão aparecendo ao longo dos capítulos. E depois, no capítulo 11, que está no módulo 7 do quarto bimestre, aparecem sim, usando letras na matemática, aí é álgebra explícita, né? Aí a gente começa a usar a linguagem oficial da matemática, da álgebra, começa a falar em variáveis. E no capítulo 12, que é o de equações, a gente começa a trabalhar com a equação de primeiro grau. Mas são problemas ainda bastante simples, é um primeiro contato com a álgebra relativa às equações de primeiro grau. E por que isso? Eu volto a dizer, para o aluno, a álgebra representa uma dificuldade grande. Essa história de calcular com letras, que nós que somos especialistas em matemática fazemos com muita facilidade, para a maioria das pessoas aos 12 anos de idade, oferece um grau de dificuldade enorme. Então, nós temos que entender isso e ter um projeto de trabalho com a álgebra que leve isso em consideração. É o que o material do UNO faz. Então, fica tranquila. Esse primeiro contato com a álgebra, com as equações de primeiro grau no 7º ano, ele não é definitivo. É um primeiro contato. Isso vai ser retomado e aprofundado no 8º e continua no 9º ano também. Tá bom?